Lição de número 8, Introdução ao estudo da história de Israel. Sejam todos bem-vindos a mais uma lição. Eu sou o pastor Edivaldo Miranda. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, nos dê a honra do privilégio de se inscrever e deixar aquele joinha para fortalecer. Vamos lá. A lição de número 8 de hoje é Juízo Divino sobre os inimigos históricos de Israel. Amalequitas. Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao versículo 17, Deuteronômio capítulo 25, versículo 17 até o versículo 19, também 1 Samuel capítulo 15, versículo 33 e 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 43. Número 2, Amonitas e Moabitas, Deuteronômio capítulo 23, versículo 3, Jeremias capítulo 13, versículo 1 e versículo 2, Jeremias capítulo 25, versículo 21, também Jeremias capítulo 49, versículo 1 e o versículo 6, Êxodo capítulo 21, versículo 33 até o versículo 37, e também o capítulo 25 de Êxodo, versículo 1 até o versículo 7. Amós capítulo 1, versículo 13 até o versículo 15, Sofonias capítulo 2, versículo 8 até o versículo número 11, Jeremias capítulo 9, versículo 26 e também capítulo 27, versículo 13, Amós capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, e Ezequiel, capítulo 25, versículo de 8 até o versículo de número 11. Eu estou falando sobre o juízo divino sobre os inimigos históricos de Israel. Arábia, Isaías, capítulo 21, versículo 13 até o versículo 17. Jeremias, capítulo 25 e versículo 24. Assíria, Isaías capítulo 7, versículo 17 até o versículo de número 20, e também o capítulo 8, versículo 4, versículo 7, também o capítulo 10 de Isaías, versículo 5, versículo 12 e o versículo 25. Também Ezequiel capítulo 32 e versículo 22, Miqueias capítulo 5, versículo 4, versículo 5, e Zacarias capítulo 10 e versículo 11. São alguns versículos, textos bíblicos que fazem referência a um dos inimigos do povo de Israel, que é a Síria. Vamos para o próximo. Babilônia. Salmo de número 137, versículo 8, versículo 9, Isaías capítulo 13, versículo 1 até o versículo 22, Isaías 14, versículo 4 ao versículo 27, também Jeremias capítulo 50 e 51, e Apocalipse 17 e 18, Jeremias capítulo 25, versículo 12 até o versículo 14. Um outro inimigo histórico de Israel é Edom, Isaías capítulo 34, versículo 5 até o versículo 15, e também o capítulo 63 de Isaías, versículo de 1 a 6, Jeremias capítulo 9, versículo 26, o capítulo 25 de Jeremias, também versículo 21, também o capítulo 49, versículo 7 até o 22, também Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 21 e 22, e Ezequiel capítulo 25, versículo de número 12. O sétimo inimigo é o Egito, Isaías capítulo 19 e também Jeremias capítulo 46, Ezequiel capítulo 29 a 32, Joel capítulo de número 13, versículo 19, Zacarias capítulo 10, versículo 11, parte B do texto, e também o capítulo 14 e 18 e o versículo 19. Vamos para o oitavo inimigo histórico de Israel, que é Elão, Jeremias capítulo 49, versículo 34 até o 39, Ezequiel capítulo 32, versículo 24, versículo 25. O nono é a Etiópia, Isaías capítulo 20, versículo 3 ao versículo 6, o capítulo 43, versículo 3, o capítulo 45, versículo 14 também de Isaías, Ezequiel capítulo de número 30 e também versículo 4 até o versículo 9, também o capítulo 38 de Ezequiel e versículo 5, e Sofonias capítulo 2 até o versículo de número 12. O décimo, Filisteus, Jeremias capítulo 47, versículo de 1 a 7, Sofonias capítulo 2, versículo 4 ao versículo 7, Ezequiel capítulo 25, versículo 15, versículo 16, Zacarias capítulo 9, versículo 5 e Amós capítulo 1 e versículo 8. O 11º inimigo histórico do povo de Israel são os midianitas, conforme Números capítulo 31, versículo 3 até o versículo 18, também Juízes capítulo 6 a 8, e por que não dizer Salmo 83, versículo 10 até o versículo 12, Isaías capítulo 9, versículo 3 e o capítulo 10 de Isaías, versículo 26. 12º inimigo histórico de Israel, Nínive, conforme Jonas capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 4, e também o livro de Naum.
13º, Síria. Isaías capítulo 8, versículo 4 até o versículo de número 1. E também o capítulo 17 de Isaías, versículo 1 até o versículo 14. Jeremias capítulo 49, versículo 23 até o versículo 27. E Amós capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5. 14º inimigo histórico do povo de Israel, Tiro e Sidom. Você sabia? Isaías capítulo 23, versículo 1. E também o capítulo de número 25 de Jeremias, versículo 22. E também Jeremias 47, versículo 4. Ezequiel capítulo 28, versículo 1 ao versículo 19. Joel capítulo 3, versículo 4 até o versículo 8. Amós capítulo 1, versículo 9, versículo 10. Zacarias capítulo 9, versículo 12 até o versículo 4. Ezequiel capítulo 28, versículo 20 e também até o versículo 24 e também o 32, versículo 30 de Ezequiel. Por hoje é só, foi um pouco mais alongado, mas se você quiser estar mergulhando mais profundamente a saber a respeito do juízo divino sobre os inimigos históricos de Israel, eu preparei um e-book e vou deixar o link na descrição. Até a próxima.